Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal? Não tem esse canal. O vídeo de hoje é o seguinte: com você também acontece isso? Vou dar um exemplo usando aqui o YouTube. Tipo, você não está pensando em nada, ou então está pensando em alguma coisa assim para algum problema que você tem que resolver, algum compromisso que você tem, você está andando assim distraído, então às vezes está com fone de ouvido, ouvindo uma música e tal. E aí do nada, tipo, no intervalo entre uma música e outra, ou na hora que entra o solo e fica o som um pouco mais baixo, você ouve uma frase solta, uma frase aleatória, e às vezes essa frase aleatória se completa com uma outra frase aleatória que você vê num cartaz, por exemplo, que você é a primeira frase que você ouve na hora que você tira o fone para conversar com alguém, ou uma mensagem que chega. Tipo, se você, no exemplo aqui do YouTube, tem esse vídeo aqui primeiro, a melhor explicação de todas. Aí você ouve, tipo assim, duas pessoas na rua, duas pessoas passando por você na rua, aí você ouve uma falar para outra, a melhor explicação de todas. E aí você passa, continua seu caminho, vai no mercado, vai onde tem que ir, sei lá. De repente você chega em casa, aí você pega, recebe uma mensagem do celular, aí a mensagem está escrita assim, sem explicação. Tipo, uma frase completando a melhor explicação de todas, é que não tem explicação nenhuma. É que é sem explicação. Então, tipo, acontece com você também esse tipo de coisa. Às vezes, um outro exemplo, você tá vendo um vídeo ou tá assistindo um filme, aí rola uma frase, né? Pode até usar essa mesma frase como exemplo, porque eu tô com preguiça de pensar em outra. Mas aí, de repente, você ouve no filme lá ou na série, ah, melhor explicação de todas. E aí você desliga a televisão, que acabou o episódio, acabou o filme, sei lá, só vai tomar banho, fazer suas coisas, não sei o quê. E a primeira pessoa com quem você conversa, ela vem e te fala assim, ah, é sem explicação. A primeira coisa que ela te fala, que ela chega e te fala, sei lá, ah, é sem explicação isso aí, viu? Você viu aquilo que aconteceu? Não, sem explicação. E te conta sobre a parada que ela tá indignada, que ela tá surpresa e tal. Então, assim, já aconteceu esse tipo de coisa com você e você sozinho, ou sozinha, sei lá, se é homem ou mulher que tá assistindo esse vídeo, já parou assim e ficou pensando, cara, será que isso é uma mensagem que o mundo espiritual, que espíritos, anjos, ou espíritos bons ou não, né, legais ou não, do bem ou não, assim, brincalhões ou não, espíritos negativos ou não, que querem o seu bem ou não, querem uma vingança em cima de você, querem causar uma maldade, um prejuízo para você, ou querem te causar um bem, tal, ou então, sei lá, aliens ou seres de outro planeta ou seres de outra dimensão querendo se comunicar com você, ou às vezes, ah, é Deus, são os anjos, são os mensageiros de Deus querendo se comunicar comigo. E aí por isso que eu ouvi do nada essa frase, eu tava ali com fone de ouvido, e aí a hora que acabou uma música, começou outra, eu ouvi essa frase, e essa frase entrou certinho no pensamento que eu tava tendo. Ou então essas duas frases entraram sim para mim pensar sobre isso, que eu tenho que mudar isso, pensar sobre isso, se tá bom ou não na minha vida, se interfere de um jeito bom, um jeito ruim para minha vida, etc e tal. Já aconteceu com você também esse tipo de coisa? Você ficar se questionando, será que é alguma mensagem para mim? Ou será que é só alguma viagem na minha cabeça? Será que é só, ah, porque eu tô com a mente vazia, porque eu tô com o tempo livre? Aí eu vi ali o vídeo, ah, a melhor explicação de todas. Por exemplo, aqui criar uma teoria agora. Ah, a melhor explicação de todas, tem uma foto de um alien ali. Então, ah, a melhor explicação de todas sobre os aliens é o Santo Graal. É que, tipo, não existe explicação nenhuma. A melhor explicação para se falar de aliens é que não existe nenhuma explicação sobre aliens, porque a gente não tem o conhecimento, a gente não tem a consciência, a gente não tem a tecnologia para entender o que seria um alien, o que seria um ser que vive em outro planeta, outra galáxia, outra dimensão, etc e tal. Porque ainda somos muito limitados enquanto espécie, enquanto ser humano, né? Falando do ser humano de um modo geral, apesar de já termos aí foguetes, satélites, a estação espacial que reproduz a atmosfera da Terra dentro lá de alguns cômodos da estação, que a estação tem os decks externos também, e toda a tecnologia que temos de cirurgias a laser, robôs fazendo cirurgia feita à distância pela internet, entre outras coisas, toda a tecnologia, conhecimento que a gente tem, a gente ainda está a coisa de 10% da velocidade da luz, de máquinas que conseguem desenvolver uma velocidade maior do que 10% da velocidade da luz, que é
uma velocidade que eu esqueci o número lá, mas que é a partícula de luz, que é a coisa que se move mais rápido em todo o universo, de acordo com o que nós temos de conhecimento, né? De acordo com o que a nossa consciência consegue acompanhar de tecnologia. Mas, apesar disso, a gente ainda vive como há 10 mil anos atrás, há 20 mil anos atrás, como os neandertais, os homens das cavernas, os nômades e as tribos. Um exemplo disso são os mendigos, são os moradores de rua, que eles vivem exatamente como a galera vivia lá na época das tribos, na época que eram nômades e tal. Não tem hora para nada, não tem documento nenhum, não tem compromisso nenhum com ninguém, não tem casa, não tem posses, não tem dinheiro, come e bebe aquilo que ele consegue, no caso antigamente, caçar. E agora também o caçar faz parte de você pedir dinheiro para os outros, depende da bondade dos outros, de te dar o alimento, te dar o dinheiro. Né? Não tem moradia, não tem higiene, toma banho em rio, toma banho em lago, em cachoeira, quando toma, né? E tal, e vive andando aí de um lado para o outro, perambulando de um lado para o outro, procurando um lugar melhor para ficar e tal, enquanto a morte não chega. Mas, além disso, os conceitos sociais, né? Se a gente pensar nos conceitos de como eram as classes sociais, como eram os empregos, como eram as leis na época de Roma, na época da escravidão. Por exemplo, na época da escravidão, o patrão tinha garantido por lei o direito de poder punir o escravo por aquilo que o escravo falasse. Se o escravo tentasse fugir, se o escravo falasse alguma coisa que o patrão se sentiu ofendido pelo que o escravo falou. Então, para recuperar sua honra, o patrão pode punir o escravo pela lei. E hoje em dia tem criando lei para isso, né? Você se sentiu ofendido por causa de uma piadinha, por causa de uma cena de filme, de novela, de revista, de jornal, de desenho, etc. Se você se sentiu ofendido, você pode punir aquela pessoa que causou aquilo lá, que é um entretenimento, que é uma forma de arte, que te ofendeu e você pode ganhar um dinheiro em cima. A gente vive como os mesmos conceitos da época de Roma, que na época de Roma era assim, na época do Egito era assim. Os escravos não tinham liberdade de expressão e dependiam do patrão e da bondade dos outros para ter o que comer e onde dormir. Então, tá aí mais um vídeo. Paz para todos. Fui!